3, 2, 1. Olá, pessoas. Olá, Escurumeders. Olá. Estamos aqui hoje reunidos, reunidas, reunides, para falar da leitura de Rinha de Galos, que não é a leitura extra do clube, é a leitura corrente do clube do mês de outubro. Porém, como a gente fez uma leitura extra, que foi votada e foi muito festejada, porque, né, todo mundo amou esse livro, que é o Pedro Páramo, e a gente contou com a presença da incrível Elisa Oliveira, que ela toca também o Clube Nossa Literatura, que é um clube que lê latino-americanas e latino-americanos. A gente passou na frente o Pedro Páramo para falar sobre ele no final do mês passado, e aí o Rinha de Galos a gente passou adiante para não ficar muito acumulado a leitura. Porém, nós já estamos em novembro, hoje é dia 15 de novembro, feriado, e até tem coisas interessantes para falar sobre o feriado da pátria, que tem alguma coisa a ver com Rinha de Galos, bem, assim, interessante. Mas antes de começar, a gente já está lendo a nossa leitura de novembro, que é Irebu, da Larissa Brasil. Que livro bonito, né, gente? Que capa. Eu nem sei se eu gosto. Eu acho até que eu gosto mais dessa capa do que da de Urutau, sabe? Eu gosto. Né? Voltamos ao universo Nanda Noronha, né? Foi votado ano passado, a gente leu Urutau ano passado, tivemos encontro com a presença da autora. E Irebu é o segundo livro da saga Nanda Noronha. Já confirmamos a presença da autora no encontro, que vai ser daqui 2 semanas, também no sábado à tarde, para falar. Esse livro é mais curtinho, então é mais facilzinho de ler, mais tranquilo até por ali, né? Porque tem muito mistério, um mistério atrás do outro. Minha cabeça já está bem doida de tanto mistério. Mas voltando ao Rinha de Galos, esse livro o pique é frenético, o pique do Irebu, acho que é até mais frenético que o Urutau, acho que o Urutau começa mais leve, assim, esse aqui começa pauleira total, gente, pauleira total, e perseguição de moto, e não sei o que, né, e tal. Eu vou fazer uma breve apresentação, e aí a gente vai começar, né, pau e pau, pau nos estadunidenses. Rinha de Galos é o primeiro livro da Ampoero que foi publicado no Brasil, traduzido e publicado no Brasil. Ele foi publicado pela editora Moinhos, que é uma editora independente, mas uma editora que tem um olhar muito direcionado para autoras latino-americanas. Eu até sou capaz de dizer que o Natan, que é o editor da Moinhos, ele é quase que um pioneiro nesse olhar, assim, para o horror latino-americano. Faz muito tempo que ele garimpa mulheres que escrevem horror, e ele descobriu essa joia rara, que é a Maria Fernanda Ampuero, que agora ela já está super conhecida, a literatura dela já está super consagrada, ela, inclusive, já nem mora mais aqui na América Latina, ela mora em Madrid, que, enfim, né, gente, depois que a autora se torna internacional, infelizmente, a Europa suga ela, muitas moram na Europa, né, a Samantha Schweblin mora na Europa, a Ariana Harwicz mora na Europa, a própria Mônica Orreda, eu acho que está sempre meio que em trânsito, assim, a Giovanna Ribeiro mora nos Estados Unidos, eu acho que é meio que sei lá, uma demanda para a carreira internacional decolar de verdade, né? Então, ela já está muito traduzida. Antes, na Europa, é verdade. Ela já está muito traduzida, ela já está muito comentada, e não só na América Latina, como no mundo todo. E ela é equatoriana, ela nasceu no Equador em 76, ela é 2 anos mais nova que eu. Escreve narrativa de ficção e não ficção, e ela já possui trabalhos publicados em inglês, francês, chinês, dinamarquês, alemão, português e italiano. Rinha de Galos, o título original é Peleia de Galos, eu ia dizer paeja,
Peleia de Galos. Foi publicado na editora Páginas de Espuma, em Madrid, em 2018. Foi um dos 10 livros do ano do New York Times, em espanhol, e já foi traduzido também para vários idiomas. Ela é uma das escritoras latino-americanas mais importantes dos últimos anos, de acordo com a revista Gato Pardo. Esse livro venceu o prêmio Joaquim Galegos Lara, de 2018, como o melhor livro de contos do ano. E em 2012, a autora foi selecionada como uma das 100 latino-americanas, dos 100, entre homens e mulheres, latino-americanos mais influentes da Espanha, país em que vive desde 2005. Bom, já faz um bom tempo que ela mora na Espanha. Então, gente, esse livro impressionante, ele tem... já te chamo, Lau, deixa só... já te chamo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 contos. São contos curtos, mas são contos bastante impactantes, bastante impactantes. São contos que têm os seus títulos também curtos, títulos com uma palavra só. Eu sempre penso que Leilão, que é o conto que abre o livro, que é um conto bem impressionante, eu sempre penso que o nome dele é Rinha de Galos, mas não, Rinha de Galos é, na verdade, o título do livro, que dá uma unidade a essa selvageria, a essa selvageria que a autora nos expõe. E aí a gente vê presente, aliás, essa capa é lindíssima, né? A cara desse galo, o olho desse galo é uma coisa que eu acho impressionante, assim. E a autora, ela já começa nos esculhambando total com esse conto que chama Leilão, que é a história de uma personagem que está raptada em algum lugar, a gente sabe desde o início que ela está raptada, ela está com os olhos vendados, a partir daí já começa a estranheza, ela está com os olhos vendados, ela não enxerga, ela está narrando sem enxergar. Ela está narrando apenas com o que ela ouve e com o que ela imagina a partir do que ela está ouvindo. E a primeira impressão que ela tem é: eu estou em algum lugar onde tem uma rinha de galos por perto. E aí, a partir daí, ela começa a narrar situações da infância dela, que ela acompanhava o pai, e o pai era um organizador de galos de briga. Aliás, gente, galo de briga é um tema, uma temática bastante recorrente na América Latina. Inclusive, se vocês, como eu, acho que muitos são fãs do Gabriel Garcia Marques, a Rinha de Galos aparece em inúmeras narrativas dele, né? E algumas, no México, ela é bastante presente também, no Peru, no Equador, e enfim, um ambiente bastante masculino, um ambiente bastante violento, né, porque as brigas, não raro, terminam com um galo trucidando o outro, matando, né. Tem também as brigas de cães, né, que já não é tão... eu não lembro, assim, de aparecer muito em narrativas. Rinhas de galo eu lembro em mais casos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é uma releitura minha desse livro. A primeira vez que eu li esse livro tem uns 3 ou 4 anos, e é impressionante para mim 2 coisas. Desses 13 contos, 2 ficaram muito vívidos na minha memória, muitos, muito vívidos, que é o Leilão, obviamente, porque ele tem imagens muito potentes, muito fortes, e me marcou demais. E o outro, deixa eu só achar o nome aqui, da Pilar, é o Coro, que é o da personagem, E o outro que ficou muito vívido na minha memória é um conto que chama Coro, que está mais para o final, que é uma reunião de amigas. E aí, relendo agora, por isso que é legal a gente falar isso, e é legal a gente sempre reler livro de contos, e eu sempre vou ser uma defensora do quanto o conto deve nos incitar
e nos provocar a vontade de voltar a ele num determinado momento, porque outras coisas vão brilhando, assim, numa releitura. Por exemplo, nessa releitura, o conto que brilhou para mim é o Nan. Eu falei para vocês no grupo, né? O Nan, que é um conto que fala de uma família que não mora mais no Equador, mas retorna para o Equador. Então, ela traz ali, ela traz as relações humanas, ela traz aquele olhar admirado para aqueles irmãos que são, entre aspas, estrangeiros. Nossa, eles viveram nos Estados Unidos, agora eles voltaram, mas eles são estrangeiros de alguma forma, assim, aquele olhar admirado para quem sai da América Latina como se fosse um grande passo evolutivo, a pessoa se torna superior porque saiu daqui, nos deixou, né? E aí as coisas vão acontecendo, e aí começa a mostrar a crueldade da imigração, daquela pessoa que é aceita lá, mas ela tem que, né? Ela tem que contemplar algumas exigências, e aí, no caso, quem contemplou essas exigências é o pai da personagem, que está acamado por conta de um acidente, ou enfim, ele foi um soldado, né? E ele, aí como ele volta para casa como mutilado de guerra, né? A guerra do Vietnã, no caso, é por isso que o conto se chama Nan. Então, ela traz aqui, o universo que ela trata aqui é muito desse universo, dessa crítica do latino como uma criatura que é menos evoluída, e essa crítica desse olhar dessas famílias, para essas famílias que vão embora. Algumas voltam, outras não voltam. Tem um outro conto também que brilhou muito para mim, que é o Depois do Nan, que é o Crias, que é o da Vanessa e da Violeta, as irmãs, que também foram embora para os Estados Unidos, e ela vai visitar o irmão, que é o irmão que ficou, que é o irmão que está ali todo desgraçado, numa casa, assim, que está um horror. E aí ela tem um relacionamento, assim, super abrupto, ela toma a decisão de ter um relacionamento sexual com o cara, e o cara até meio que se surpreende, mas para mim, isso é uma metáfora desse olhar energizado, desse olhar admirado sobre o irmão daquelas que conseguiram, né, ir embora e viver num mundo mais civilizado, entre aspas, né. E também, outra última coisa que eu vou falar, já vou abrir para vocês, porque senão eu fico falando, é também esse olhar que da Ampoero, que daí sim eu acho que ela se aproxima muito da Orreda, que é esse olhar sobre as classes sociais, as injustiças sociais e as classes sociais. Ela tem alguns contos que falam sobre as empregadas domésticas. Eu estava relendo agora, antes da gente se encontrar, o conto... É o mesmo, é o Coro, que fala da... Não é o Coro, é o outro. Ali. Dona Ali. Ali, é. Que elas rezam, as empregadas, inúmeras empregadas naquela casa, elas rezam muito para a patroa melhorar, porque a patroa não está bem, e a gente logo vai entendendo o que é que está afligindo a dor daquela mulher, né, que é uma relação de abuso que ela deve ter sofrido na infância, dentro de casa, e a preocupação delas é em rezar para que aquela pobre patroa fique boa. E aí, quando acontece o pior, a patroa acaba... Bom, gente, vamos para o spoiler, né? Paciência, eu vou partir do princípio que todo mundo leu aqui, né? Quando a patroa se suicida, elas recebem, tipo assim, $100 o que trabalharam no mês, tchau e graças, vão viver a vida de vocês. Então, ela traz muito esse tipo de relação, enfim, ingrata e perversa entre as classes sociais, que não é uma exclusividade do Brasil, mas uma exclusividade da América Latina, herança
né? Por que não dizer herança do nosso passado escravocrata e do nosso passado colonial. Agora sim, Laupo, vamos lá, vamos abrir a fila e comece. Então, queria só fazer uma. Já faz um tempo que eu li o livro, mas eu até fiz umas anotações hoje para lembrar dos contos, deu uma passada rápida. Porque foi isso, foi um livro assim muito chocante. Eu acho que me mostrou novamente como a gente é próximo, retomando o que você acabou de falar, essa questão, essa relação. A gente vê muito espelhado na sua sociedade nesse livro. Mesmo ela escrevendo lá, do Equador, mas a gente vê muita coisa aqui, essa elite encantada com o estrangeiro, que vai comprar coisas em Miami e despreza o povo que trabalha. E você tem isso no Ali, tem isso no Cloro também, o pessoal que fica limpando a piscina, né? Mas tem uma coisa dos medos atuais, assim, que são muito fortes. Que eu entendo que ela, como escritora, né, como uma mulher, ela colocou os medos ali que eu vejo refletidos das minhas colegas, das minhas amigas. O medo de você pegar um táxi ou pegar um Uber ser sequestrada e acabar num leilão, né? Acabar num leilão. Mas ela tem umas coisas que se repetem, assim, a questão do incesto é meio presente, Bem presente. tem vários contos, essa questão dessa admiração para os Estados Unidos, tanto na cultura, como a mulher que faz o bolo, que tem as imagens da Disney, e as pessoas que vão comprar coisa em Miami. E eu gostei muito daquele do Ali, da dona Ali ali, do Coro, que conversam, né? Porque você tem ali o começo da história e depois a continuação delas fofocando sobre o que aconteceu. E sobre essa, né? Mas é uma autora muito, assim, é um livro que choca, sabe? Em algumas cenas eu fiquei realmente chocado. E uma coisa que eu até conversei com a Andréia outro dia, que eu vi isso na Mariana Henriques, essa questão, eu vou tentar usar as palavras melhor, das fezes, que acontece várias vezes no livro. E eu vi isso na Mariana Henriques, e eu fiquei pensando se é uma coisa me escapou porque eu não tenho essa referência. Porque acontece várias vezes no livro, no Nan acontece no primeiro conto ali, o Leilão, e me remeteu a outros livros que eu li que aconteceu a mesma coisa. Semelhante, né? Tem esse momento. Talvez seja o momento que a pessoa mais, assim, exposta ela fica. Talvez seja isso que ela esteja retratando ali. Mas, no geral, é um livro fantástico. Eu recomendo muito para quem não leu ainda, estiver eventualmente assistindo, que leia, porque eu acho que nos faz olhar para nós mesmos como sociedade e captar o que a Erika falou ali. A nossa herança escravocrata, a nossa herança colonial de uma elite que só sabe explorar os recursos e não sabe reconhecer as pessoas. E aquele conto lá do Crias, gente, ali é muito forte, ali, porque tem um abuso da criança e ela nunca superou, né? E depois ela volta lá para confrontar o seu abusador e ela não, sei lá, é muito forte esses contos, assim. Acho que cada um deles impactou de um. E é uma coisa, tem que ler aos poucos esse livro. Não dá para ler. Eu não consegui ler um conto atrás do outro, porque cada um que eu li eu ficava mais assustado, assim. Talvez o Cloro tenha sido o mais que eu não entendi direito, porque tem aquela personagem que tá lá num hotel de luxo, mas enfim. Agora, o resto realmente me impactou bastante. Então, eu queria passar essa minha visão geral sobre o livro, assim, só fazer esse comentário geral sobre o que eu Tem o li. Griselda também, Lau, porque tu Deixa eu ver o falou, né? Griselda. O Griselda é o que termina É, com o um de Boulos. merda. Isso. Que tem ali, muito, muito doido isso, né? Aquele ali é muito E, alegórico para mim. e esse me lembrou também dessa questão. Ela faz uma crítica, a questão dos cabelos loiros também, tem muita referência a isso, da pessoa, da filha da Griselda que ficou loira, porque ela parece-me que ela está se prostituindo, e daí ela agora conseguiu dinheiro para sair do bairro, né? Todo mundo vive naquela fantasia ali de parecer rico, enfim. Hum, É muita coisa da gente tem nesse livro aqui, acho que dá para refletir. Funciona como um espelho, às vezes, dos é, nossos medos e dos nossos defeitos como sociedade. Assim. Mas era só isso que eu queria falar. Só para passar total, por. super concordo contigo. Tem muita. É verdade, tem muita escatologia e muito incesto também. Tem até incesto de mãe e filho, né? Marie, tua vez. Bom, começando com o nome O Rinha de Galos, tá? Eu
nasci em Itajaí, morei em Florianópolis, voltei para Itajaí, e quando eu estava em Itajaí, meus pais tinham se separado, mas meu pai, né, andava por lá. Enfim, ele tinha um amigo e tinha uma rinha de galos. E meu pai era um apostador inveterado, assim. Meu pai era bom para nada. Ele tinha, e assim, essa família tinha uma menina que tinha mais ou menos a minha idade, e meu pai meio que queria que eu ficasse amiga da menina, assim, até porque, sei lá, para a própria família tentava, assim, e a minha mãe e minha avó, que assim, família tradicional, assim, era uma coisa de, não, você não vai lá. Só que meu pai, ele tinha que pagar pensão alimentícia para minha mãe, e ele se escafedia, não pagava, né? Não digo que ele era bom para nada. E eu ia fazer meus trabalhos detetivescos. E um dos meus informantes era o pai, o dono da rinha de galos. Então, era assim, uma coisa. Isso que você fala, que a rinha de galos é uma coisa muito frequente, né, na coisa da América Latina, e quando você falou da rinha de cachorros, para mim, um dos maiores referências disso é o Amores Perros do Inarritu, o filme, que para mim é com o Gael e tal, que é muito punk, é muito lindo, muito e mostra essa coisa. Mas aí, para mim, o título Rinha de Galos mostra exatamente esse conflito, e daí a escatologia entra nisso, e as histórias mostram esse conflito existente entre os povos, né, na América Latina, e as pessoas comuns, né, as classes menos que ainda não ascenderam, que não conseguiram ir para os Estados Unidos e tudo mais. Isso que a gente vive é como se a gente vivesse mesmo numa rinha de galos, né? Onde sempre o que é mais poderoso, ele vai te estraçalhar, ele vai te seduzir, ele vai te violar, ele vai te acabar, assim, sabe? E aí, eu concordo contigo, o livro começa assim, dando porrada na gente, porque esse primeiro conto é uma porrada, né? O Nan é uma coisa, assim, maravilhosa, a maneira como ela vai colocando toda essa coisa que vem numa coisa que o Otávio Paz fala, né? Que você só vê realmente o país quando você sai dele. Mas daí vem de encontro com isso, que assim, ela não saiu, né? E o irmão também não saiu. Mas daí ela faz como se fosse o espelho reverso dessa história. O Nan é muito contundente por causa disso, para mim. Assim. E daí, bom, as outras histórias da Griselda. Agora, uma coisa que vocês não falaram, eu concordo, as histórias lá das amigas da Lia, né? Como é? Ila, a última. Ali. Ali, desculpa, Ali, que é maravilhoso, que também queria colocar aqui no fim, elas não recebem nada, mas elas saem com anel de casamento, que Sim. aquilo eu achei maravilhoso, assim, genial. Mas tem 2 contos que ninguém falou, e que para mim é muito, muito... Cara, eu fiquei alucinada com esses 2 contos, que são o Paixão e o Marta. Marta? Não, não é Marta, como é o nome do outro? Eu sabia que tu ia amar o Paixão. Cara, que é a rinha dela, né? E, assim, com a questão da O da rinha. Marta chama Luto. Luto. Cara, esse conto Luto, tá? Para mim, ele foi completamente, foi quase um estupro consciencial, assim. E ele liga com uma história que tem de um livro que é uma coletânea de escritos de pessoas que chama-se Nunca Contei a Ninguém, que são mulheres em processo de terapia e contam as suas histórias de abusos que sofreram de todos os níveis, tá? Desde o mais simples, como só uma insinuação, só uma coisa assim, até assim, uma história de uma menina índia, que ela é
tão violentada, e ela chega a ser empalada por uns monstros americanos e tal. Então, assim, esse conto, e tá claro para mim quem é ali, naqueles dois, né? Paixão é o Cristo, tá posto, aquilo ali é religião, é a Bíblia, tá? Tanto a paixão como o luto é Marta e Maria, Maria Madalena, gente, né? Que, cara, como ela fez aquilo ali, para mim, aqueles dois contos assim. Eu estava lendo e realmente, no começo do livro, não, puta, achei o Rinha de Galos, o primeiro que não é Rinha de Galos, é Leilão. Leilão, e também na minha cabeça é Rinha de Galos, que é aquele ali, que estavam assim, uau, você vai de um conto ao outro, mas quando ela chega daquela ali, da religião, para mim, ela pegou realmente as minhas tripas e deu nó, gente, pelo amor de Deus. Eu achei maravilhoso o que ela fez. E assim, que do cacete que as pessoas, eu acho que não se tocam, não é possível que as pessoas se toquem nisso aí, porque senão esse livro TikTok, ele ia ser proibido ontem, assim, sabe? Ele ia ser, sei lá, porque ela faz de uma maneira tão interessante, tão maravilhosa, assim, mas que para mim é absolutamente claro, e porque, assim, eu acho que as pessoas, primeiro que eu vi isso com a minha própria família, né, elas não gostam de ler, a minha prima, minha sobrinha, elas falam assim, lá vem ela com aquelas coisas de horror, e esse final, na semana, né, foi aniversário de uma amiga minha, e uma outra amiga minha, que é argentina, ela falou assim, Maria, eu não leio os teus contos, porque eu tenho medo dos teus contos, eu morro de medo dos teus contos, eu não abro os teus contos, porque eu tenho medo. Então, eu acho que essas pessoas não leem mesmo esses contos, por isso que esse livro não está proibido, porque se as pessoas lessem, eles iam proibir esse livro, com certeza, porque ela achincalha com toda e qualquer modelo de exploração, controle e abuso da sociedade. Cara, eu tô assim, esse livro para mim é entre os melhores que eu já li esse ano, de verdade. Ai, maravilhoso, coisa boa. Ele é muito. E eu deixo aqui a minha menção honrosa a esses dois, o Paixão e o Luto, porque para mim eles têm. Depois cada um vai escolhendo os seus, né? Dá para a gente fazer uma listinha dos favoritos. Sotrate, vai lá. Oi. Bom dia, pessoal. Eu comecei não gostando muito do livro. Eu falei, devo estar lendo errado. Comecei a ler de novo. Fui estudando, né? E aí eu levantei alguns tópicos. Só para spoiler. No fim, eu gostei do livro. Mas ela trata de escatologia, monstruosidade, incesto, a imigração, e aí tanto quem vai quanto quem volta. O diferente o tempo inteiro. O que foi deixado para trás, e aí remete também à imigração, mas também à questão de relacionamentos, à questão de evolução na escala social, entre outras coisas. E aí, para o final do livro, que é onde me ganhou totalmente, ela trata da fé, dos mitos cristãos, e isso que eu gosto dessa visão que ela é mais oriental, de tratar o cristianismo no seu aspecto mitológico. Então, isso eu acho legal, ela dá uma descolada, né, da fé e vai focar nos mitos. Eu achei isso muito bom. E a sociedade hipócrita e decadente. Desses temas, o que mais me chamou a atenção é a escatologia, por conta de que ela faz duas subversões que eu achei geniais. Assim, eu nunca tinha visto desse jeito, como ela apresenta. A primeira é que, normalmente, quando você fala que uma pessoa defeca nas calças, é porque ela está com medo. E, normalmente, isso é relacionado ao homem. O que ela faz aqui? Ela mostra mulheres fazendo isso como sinal de força, principalmente no primeiro, no leilão, né? Então, a mulher derrota os seus opositores, né, com aquilo que ela tem dentro de si. Isso é forte pra caramba. Eu falei, caramba. E a primeira vez que eu li, eu falei, tá, é um conto. E aí, a hora que eu reli, eu falei, caramba, tem muita coisa aqui, né?
E a segunda coisa que ela usa, não só nesse conto, mas em vários, é a questão, a gente tem, é quase um lugar comum na literatura, né? Que a aparência do personagem, ou o exterior, onde ele vive, é um reflexo de quem ele é. Então, é, a bruxa feia, a princesa linda, o rapaz misterioso, ou o príncipe galante. Então, normalmente, o exterior vai revelar o que essa pessoa tem interiormente. E aqui eu achei muito legal que ela usa a sujeira dos personagens, vamos colocar assim, como um reflexo do exterior sujo. Então, toda essa sujidade ali não está mostrando está mostrando, na verdade, o exterior, né? Então, principalmente nesse primeiro no leilão, a moça se sujar está mostrando que ela está no lugar sujo, não que ela seja suja, né? A menina lá como que é lá dos hamsters? Crias. Crias, Do Cria. ela então assim, aquela sujeira, ela se sentindo suja, não é porque ela é interiormente suja, mas porque o exterior está sujo, né? E aí, diversos deles. Os meus contos preferidos, como eu disse, ficaram para o final. O meu preferido é Paixão. E aí eu vou contar uma historinha rápida. Em 1966, inspirado pelos Beatles, um compositor e instrumentista chamado Brian Wilson, que tinha uma banda chamada Beach Boys, lançou um disco chamado Pet Sounds. E foi incensado como genial, né? Inclusive, a campanha era de que ele era um gênio por conseguir produzir aquilo, né? E fez um alvoroço mundial, inclusive a ponto dos Beatles, que estavam preparando o seu disco, falar assim, não, peraí, a gente não pode lançar qualquer coisa agora, porque a gente tem Pet Sounds aqui, a gente tem que lançar uma coisa melhor. E aí os Beatles lançaram o Sgt. Peppers, que é também uma obra revolucionária na história da música, principalmente da música popular. E aí o Brian Wilson, que estava preparando seu segundo disco, falou, não dá para concorrer com isso. Vamos voltar para os estudos. Aí, spoiler triste, muitos anos depois ele lançou e era qualquer coisa. O Pet Sounds é mesmo uma coisa genial. Como que eu vou dizer? Na minha linha temporal que eu escolhi acreditar, o Saramago leu esses contos, principalmente o Paixão e o Luto, e falou, não dá para lançar Evangelho segundo Jesus Cristo, não. Eu vou pôr na gaveta, eu vou pensar um pouquinho melhor, acho que dá para trabalhar melhor o tempo. O que ela consegue fazer em Paixão é uma coisa sensacional, como ela subverte o mito, né? Ao contrário da Irka, eu sou muito leitor de Bíblia, formado na Igreja Católica, participante, tá? Eu sou devoto, mas quando eu li o Saramago, eu falei assim, deve ser porque mexeu com a minha fé, né? Acho que é por isso que eu não gostei tanto. Eu achei, ele tem uns passagens geniais e cai nos lugares comuns tão bobos assim, né? Então, eu achei tão passável, eu falei, mexeu comigo. Em Paixão, ela chuta tudo que eu acredito e eu acho sensacional, maravilhoso como ela faz aquilo, como ela constrói toda aquela questão. E aí você pode pensar na figura mítica do Cristo, mas também na figura mítica da igreja, né? Que era boa, que era acolhedora. Quando poucas pessoas estavam ali reunidas, ele era um gente boa pra caramba, tanto que ela cruzou o país, voltou para o lugar onde ela sempre sofreu para encontrar essa pessoa especial e teve um acolhimento, teve o pessoal dentro da religião fala, teve um encontro pessoal com o Cristo ali, pessoal até demais no caso dela, mas aí já é outra história. E como ela subverte cada ponto, e como, tipo, cadê a mulher, né? Onde que estavam as mulheres ali, né? Nesse momento todo, né? A gente tem que ficar fuçando para achar uma mulher ali dentro da história que seja protagonista, né? Não tem, né? Seja pela condição social, seja pela escolha de quem escreveu, seja pela escolha de quem depois escolheu o que ia ser cânone, tanto faz.
E como ela coloca a mulher no protagonismo de uma história bíblica, que coisa linda, que coisa bonita, bem feita, bem estruturada, eu amei. E o segundo, adorei Cloro, adorei Ali. Ali e Cloro passa no mesmo universo, né? Inclusive, Cloro cita o, o suicídio de Ali. Eu achei sensacional. E o último livro, o livro que fecha, eu achei que fecha com chave de ouro, assim, a outra, né? A mulher fazendo suas reflexões ali dentro do mercado, e a gente vê como que ela é oprimida, como ela é sacaneada, como ela é chutada o tempo inteiro, que relacionamento sujo, desprezível, e que relacionamento que a gente vê a todo momento, né? Tipo, a gente olha para a casa do lado, a gente está vendo isso. Tomara que a gente não esteja vendo a nossa própria casa, senão é hora de a gente olhar e repensar tudo. Como é sensacional como ela faz isso, e eu amo o final, porque pode ser uma libertação da mulher, ou pode ser a iminência de uma tragédia, né? E aí ela não responde, e aí eu falo, claro, ela não deu resposta nenhuma no livro inteiro, por que no último conto ela ia dar? Então, assim, é um livro sensacional, porque depois de ler, a gente mentalmente vai relendo os outros contos e fala, caramba, é muito legal. Até aqueles que eu achei que no começo que eu falei assim, não tá tão legal. Eles crescem demais, eu gostei demais mesmo da Ampoeiro. Pretendo ler outras coisas dela. Muito, muito legal mesmo. Legal. Não, e assim, é bem isso que tu falou, depois, como unidade, ele funciona, porque daí ele nos faz pensar, conectar, tá, mas aquilo ali já foi referenciado, é muito, muito, muito interessante a unidade que ela criou nesse livro. Esse livro merecia, né, um Nobel, talvez. Rogério, Marrito falou, mas tu tá sem som. Bom, pessoal, tudo bem? Nossa, gostei demais do livro, né? Eu não sei como classificar. Para mim, acho que seria um mosaico de uma, não vou dizer aquela palavra condição feminina, da situação das mulheres frente a um ambiente opressivo ao extremo, e ela consegue amplificar isso demais, porque tem personagem criança, personagem pré-adolescente, adolescente, idosa, né, em todas situações assim praticamente impossíveis. Também a pessoa bem miserável, pobre, tem classe média metida a rico, né, que é uma classificação que eu sei que não, que é bem definida, e ela consegue expor assim uma tragédia, né, um livro de contos trágicos assim brutais, e por isso que causa tanto impacto em tão pouco espaço de tempo. Esse livro como você falou, os contos, talvez até por serem curtos, eles conseguem mostrar uma brutalidade, uma crueza, assim, uma coisa, às vezes visceral, literalmente, né? Tem muito, como já foi falado anteriormente, tem muito sangue, tripa, fezes, suor, bolor, mofo, quer dizer, que alguns literários colocam isso como grotesco, porém outros também falam, mas isso é uma força que existe na natureza, da realidade nua e crua, né? Não é um ambiente purificado. Até quando o ambiente tenta ser purificado, mostra uma ideia asséptica ruim, que nem no cloro, aquela rotina da piscina sempre sendo limpa, mas vista por uma mulher, né, solitária, suas lembranças, é muito forte aquele conto, né? Bom, todos, né, como o Sotrate acabou de falar, até o último, que a gente, na primeira leitura, lá, o conto Outra, eu, poxa, mas a mulher tem só isso, só uma revolta, ela não vai comprar aquelas sardinhas que tanto faziam alegria daquele marido repugnante dela. Eu falei, mas é o que ela tem, né? Às vezes é o limite. Outras conseguem ir mais adiante, outras têm uma consciência maior, outras não têm escolha. Quer dizer, realmente é um mosaico assim das situações, do que se pode e não pode fazer diante de situações diversas. O que eu achei também muito curioso nos primeiros contos, só nos primeiros, é que as personagens femininas não têm nome.
né? Se te reparar, assim, tem vários contos que o protagonista principal fala, qual é o nome dela? Não tem. É como se fosse sei lá, uma situação, isso aqui é uma situação que pode acometer várias mulheres, por isso talvez não coloquei nome, né? É claro que eu tinha essa ideia, mas depois vem os contos com nomes, isso vai alterar. E como foi falado aqui também, a subversão que ela usa de alguns temas tradicionais é maravilhosa, né? A questão do luto, né? É absurdo, né? As irmãs, assim, quase literalmente trucidadas, às vezes oprimidas, física, emocionalmente, psicologicamente, por um irmão aí que parece que foi vomitado no inferno, né? É impressionante a descrição desse personagem. Quando você fala grandes vilões da literatura, eu falei, pô, esse cara aqui, caramba, já está nos primeiros postos, assim, da maldade encarnada, né? E ele é tão ruim que ele não consegue ficar morto, o desgraçado volta no final como não vou aparecer. Eu não queria usar a palavra zumbi, né? Mas é o que mais lembra. Ele volta assim, o zumbi tradicional, putrefado, assim, com a boca fedida, né? Carnicento. E, e aí tem uma alusão, né? Que a Mariane lembrou bem. Pô, Marta e Maria são os irmãos de Jesus. Aí o Jesus volta podre. Nossa, se for isso, conscientemente ou não, é mais uma pancada do livro, né? O que é mais explícito assim de religião, né, no próprio texto, lá, no próprio conto Cristo, o irmãozinho doente, que é renegado pelo pai, né? As figuras masculinas aqui, de modo geral, quase todas assim são assustadoras. A gente sabe que os homens são maus assim na história da humanidade com as mulheres. Esses aqui são especialmente pérfidos, né? Um negócio assim, caramba. Faz até os próprios homens que leem isso deviam repensar. Caramba, será se eu tiver um traço, um percentual da atitude desses caras, eu já estou muito mal, né? Então, você tem é um baque mesmo, né? E no Cristo tem aquela frase famosa, assim, eu adorei, vou citar aqui, que a mãe leva a criança, aliás, não, a mãe vai num local assim, agora meu filho vai ser curado, vai ter um milagre, vou fazer uma promessa. Aí uma senhora vai cobrar dinheiro dela, né? Tenha fé, dona, esse Cristo é milagroso. Depois lhe pediu dinheiro, algumas moedas. Aí a criança que acompanha refletindo, por que ela não pedia ao Cristo? Se ele era tão milagroso, devia estar cheio de moedas. Não como nós, que às vezes andávamos a pé porque não tínhamos dinheiro para o ônibus. Né? Então, eu achei isso fantástico, né? Não precisa ser uma crítica sociológica, antropológica sobre a religião elaborada. Basta uma frase dessa, as diferenças entre religiosidade e religião, fé, misticismo, igreja que ajuda, e aqui nesse conto, como em outros contos, que explora, né? Deu seu dinheiro, tudo bem, meu filho, Deus te abençoe, vai em frente, meu bolso já encheu, então tá bom. Então, ela vai repetir essa questão da pobreza em outros textos, assim também como achei demais o conto lá da piscina, né? Aliás, a piscina é recorrente tem os contos aqui, é um dos símbolos maiores, né, da classe média. Minha casa, na minha casa, com piscina, com churrasqueira, com área de lazer, com móveis planejados, não sei o quê, com adereços do estrangeiro, né? Sempre, como que a Erika falou no começo, essa obsessão assim, do cara mostrar, veja, olha o diferencial da minha casa, pô, legal. Então, aquela questão das amigas, né, que estão lá, elas invadem o quarto da empregada, da Coro. Eu falei, olha, vamos brincar de ser pobre, né? Eu falei, olha, eu estou usando a roupa da empregada. Mas a empregada, assim, é um exótico, né? Lembrou um pouquinho aquele filme lá, A Que Horas Ela Volta, né, do filme brasileiro, onde a questão da piscina também é forte. E no final, de tanto brincar uma com as outras, uma refogada. E as outras saem de lá bêbadas, né? Tanto quanto entraram, e fica, quer dizer, é até trágico entre elas, sem ela perceber que isso é brincadeira de rico, né? Pega um Porsche, e aí, vou andar aqui em São Paulo, lá em São Paulo, andar 150 por hora, matou um cara, ai, que tragédia. Fiquei abalado, a tragédia é minha. Eu fiquei abalado da classe média alta porque
o carro teve um acidente. Aí o outro, normal, ele morreu, um pobre. O cara estava lá trabalhando, então foda-se, né? Eu que fiquei triste porque eu sou riquinho, e o outro nem é bem o outro, estava lá me atrapalhando meu racha de madrugada. Então, eu achei incrível essas denúncias sociais, né, que passam por todo o livro, mesclado com a situação feminina. É um clichê, mas que vale sempre a pena. É um pequeno, grande livro. Agora, esse é um pequeno, grandíssimo livro, né? Eu acho que os contos aqui, eles não têm delicadeza, né? Não têm sutileza. Começa forte, né? Com o leilão, e termina, né, forte também, quer dizer, com nuances fortes. Às vezes são uns tapas, às vezes são uns soquinhos, e às vezes uma porrada nas partes baixas, assim, para desequilibrar você. Quando você está no chão, ainda depois pisam no pescoço, né? Uma coisa assim, em termos literários, incrível, né? Você tem uma força devastadora, né? Então, como acho que foi ele que falou, é daqueles contos que incitam não só a ser relidos, como a você buscar outros textos da autora, você buscar em que a autora se inspirou, né? É aquele que incita mesmo você a ir adiante, né? E eu acho que uma sugestão aqui para o grupo, depois de algum tempo, reler textos que a gente já leu. É uma boa. Esse aqui eu acho que seria interessante, porque você vai descobrindo a cada releitura, assim. É. Eu acho que esse eu colocaria numa lista de leituras, de releituras. Tá bom? Aliás, obrigada, Rogério. Aliás, eu estava falando com o Casarim, o Rodrigo Casarim é um jornalista de cultura e de livros, assim. E eu falei para ele, nossa, vamos fazer uma leitura anual de Pedro Páramo. Ele falou, eu topo. E a Elis falou, eu topo. Eu já estou lançando aqui a ideia. A gente pode fazer um grupo de leitura anual, releitura, né? De Pedro Páramo. Antes de chamar a Ju, eu só quero ler para vocês duas coisinhas aqui que me tocaram muito. Um é do conto Cloro, que, aliás, essa personagem do conto Cloro, eu não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, eu conecto muito ela com a Tigrela. Muito! A Tigrela da Lígia. E ali, bem no meio da primeira página, diz o seguinte: o cloro usado na piscina, né? O cloro que é trazido dos Estados Unidos e que desinfeta a água melhor do que o nacional, né? Então, tá muito impregnado disso, assim, né? Tudo que tem aqui é pior, a gente é pior, nosso costume é pior. E aí, falando aqui no nosso costume é pior, vou fazer a conexão aqui com o Coro, que é um dos meus contos favoritos, que é o da Verônica. Então, quando a Verônica chega na casa das amigas ricas, ela é a menos rica, ela também diz assim, nossa, você não vai fazer uma bênção na sua casa, assim, abençoar a sua casa, que é para proteger do mal olhado, não sei o quê, e elas tudo olham para ela como dizem assim, nossa, que coisa mais, assim, baixa, esse tipo de ideia, né? Aí ela se dá conta de que as amigas a olham com desprezo e volta atrás. Não, eu não acredito nessas coisas, vocês sabem, é só o que dizem por aí. E aí depois, quando ela descreve a Verônica, ela diz assim, as coisas não mudaram desde o colégio. Ela é a mais morena, de origem estrangeira ou mais duvidosa, filha de pais divorciados, que tem que dividir o quarto com a irmã. Aqui é definitivamente distinta, tem que ganhar o direito a uma cadeira. Tem algo de bufão, de capanga, de carniceiro. É fundamental que as faça rir com as coisas do populacho, e que nesse populacho esteja incluída ela mesma. Que seja um pouco menos aristocrática, que esteja disposta a fazer favores, inclusive uma ou outra tarefa doméstica, quando não há empregadas suficientes, e que, importantíssimo, esquarteje em primeiro lugar a vítima escolhida. Ou seja, ela é a que está ali para, né, além dela não se
conectar com aquele grupo, ela precisa tomar a frente no momento de esquartejar a vítima, né? É a boba da corte, mas ela tem que assumir o papel de ser a malvadona, assim, quando escolhem alguém para fofocar. Achei isso tão cruel, gente, tão cruel e tão verdadeiro, sabe? Eu achei uma descrição perfeita. Enfim, Ju, tua vez. Karine é antes. Pode falar. A Karine é antes? Karine, então. Gente, que livro impressionante. Que livro... Sei lá. Eu gostei muito porque ele é muito... ele traz um quê de América Latina que às vezes a gente tenta esconder, que às vezes a gente não quer mostrar. Tem essa percepção do, não, o que é nacional é muito bom, mas a gente meio que esconde, mas o que vem lá de fora é melhor. E de verdade, eu achei que todos os personagens que ela trouxe nos contos são galos, porque eles são colocados nessa rinha onde até a personagem que você acabou de falar do conto Coro, A Verônica, ela só quer fazer parte, mas ela é obrigada a lutar nessa rinha, a ficar... às vezes ela não é malvada, às vezes ela não tem aquele perfil, mas para ela poder sobreviver ali naquele meio, ela tem que fazer aquele papel. Aí, nossa, eu gostei muito de todos os contos, mas os com referências religiosas foram os meus favoritos. Assim, percepção e experiência pessoal mesmo de ver muita gente pregando e sendo hipócrita. Dentro da igreja é santo e fora não vale nada. Então, foi um dos meus favoritos, porque eu adoro quando alguém vem e fala assim, não é assim, as pessoas... A religião pode ser, o que está escrito lá na Bíblia pode ser legal e tal, o pessoal segue, mas quando você coloca o ser humano para agir, gente, é uma podridão. Estou falando de todas as pessoas, mas tem muita hipocrisia, e essa hipocrisia me incomoda muito, muito. E um dos galos dessa coletânea aqui, que eu fiquei mais impressionada desses contos religiosos, é a criança no conto Cristo. Porque ela é uma menina muito nova e ela tem que matar a aula para poder cuidar do irmão que está doente, o irmãozinho que está doente. E ela é meio que desprezada pela mãe, o irmãozinho é desprezado pelo namorado da mãe, e aí a mãe dá, assim, a gente entende, né? Porque mães precisam trabalhar, mas joga para a filha a responsabilidade de você tem que dar o remédio para ele de tantas e tantas horas, e essa criança não tem nem a possibilidade de ser criança. Não consegue assistir o desenho de manhã, ela não pode assistir o Pica-Pau de manhã, ela não pode assistir os Flintstones porque tem que dar o remédio. E aí, uma bela manhã, ela decide, não, eu vou assistir o desenho todo. Terminou o desenho, não, eu vou assistir o próximo inteirinho. E aí, e aí o irmãozinho fica doente, aí a mãe leva ela no lugar para pegar uma bênção com a curandeira, e aí ela pega uma água benta e a menina bebe e fala, não, que água benta tem gosto de pobre, tem gosto de sujeira. Se fosse água benta mesmo, ia ter cheiro ia ter gosto de hambúrguer duplo. Eu falei, gente, percepção da infantil, né? E aí, só que acaba sendo bonito a forma como ela fala. Aí depois nós colocamos o meu irmãozinho dentro de uma caixa branca, que a comunidade fez uma vaquinha, e você entende o que está acontecendo ali, você fica, meu Deus. Então, assim, ela queria causar um mal para o irmão? Não. Ela só queria ser criança. Mas ela é obrigada pela situação a tomar certas atitudes que ela não consegue entender, porque não é responsabilidade dela entender. E aí, logo depois, ela me vem com o conto Paixão, que... Gente, a vida da mulher é desgraçada, os avós detestam ela, aí acontece alguma coisa, porque ninguém...
ela mata lá os avós da Merlinha lá para eles, só porque ela ia na floresta pegar umas ervas, gente. Ela só queria fazer uns chazinhos ali e todo mundo condena. Aí ela vai, batem nela, ela vai embora. E quando ela retorna, esse Cristo, esse homem maravilhoso, enquanto ela é útil para ele, tá tudo bem, mas quando ele começa a ter seguidores, ela não vale mais nada. Então ele escorraça ela, porque agora ele tem outros seguidores, ele tem quem possa enaltecer o ego dele. Então ela não vale mais nada, e tudo que ele é por causa dela. E depois ela vem e me fecha com o luto, que é a história das duas irmãs. E assim, é aquela coisa, ou você é santa ou você é puta. Você não pode ser, mais ou menos. E o irmão é o pregador máximo dos bons costumes, e ele é o que mais maltrata a irmã. Simplesmente porque ele decidiu na cabeça dele de que ela não era pura. E o desgraçado volta. Ai, gente, que ódio. Fica morto. Você chama, fica morto. Mas não, ele tem que voltar. Ele é o Lázaro que retorna. Só que, e aí tem esse paralelo, porque o Lázaro, quando retorna, o Cristo, quando retorna na história da Bíblia, eles tem essa renovação, tem essa pureza. E não, esse irmão, ele tá com a boca cheia de vermes, ele tá apodrecendo. Maravilhoso, ele todo apodrecendo, ele é bem feito. Maldito, desgraçado. Voltou para quê? Mata ele de novo. Dá muita raiva. Mas, assim, para mim, foram personagens que foram colocados em rinhas, em situações que não necessariamente eles eram malvados, ou eles queriam o mal do outro. A própria irmã, que uma das irmãs foi jogada e abusada e destroçada, comida por ratos num celeiro, e a outra ficava na casa, sendo bem tratada. Não é que ela não queria que a outra irmã ficasse sofrendo, mas ela não tinha poder para fazer uma coisa diferente, então ela tinha que assumir o papel da irmã pura, porque senão ela também seria jogada lá. Então você entende o porquê dos personagens serem daquela forma. Mas é bonito, é chocante, mas diferente do Laupo, que falou que não conseguiu ler um depois do outro, eu fui lendo um depois do outro, porque eu fiquei impressionada. Depois que eu li um, eu falei, cara, pra onde essa mulher tá indo? E aí eu li o próximo, eu falei, nossa, esse foi além. Aí eu li o próximo, nossa, agora esse... As mulheres no quarto lá da Coro, vestindo as roupas dela e parecendo umas galinhas desvairadas, mexendo em tudo e pisoteando em tudo. Eu achei maravilhoso. Não tem o que dizer sobre esse livro, a não ser preciso reler. É bonito, é bonito. É chocante? Você está lendo e você está se sentindo meio mal? Sim, com certeza. Mas eu não sei, eu acho que é muito próximo da gente. Ai, gente, é bonito demais. Só tenho recomendações, leiam de novo. Se não gostaram, leiam de novo, porque vocês leram errado. É para chocar, é para você ficar mal, é para você ler e fechar o livro e falar assim, meu Deus, o que foi que eu acabei de ler? É ótimo, é ótimo. Podemos marcar para reler, né? Uma releitura extra o ano que vem, sei lá, é só marcar. Uma coisa que eu esqueci, que a gente esqueceu de falar aqui no coro também, que o turbante da empregada, que ela disse que não se negava, que era a única coisa que não tiravam dela era o turbante, né? E aí depois, mas é tão lindo, é tão exótico, papapá. E aí, quando ela encontra a boneca voodoo no quarto da empregada, também, aquilo ali eu achei, assim, tipo, uma vingancinha muito genial. E de cabelo loiro, a boneca. Maravilhoso, maravilhoso, gente. E a senhorinha que atende a mãe e a filha lá no Cristo, no Conto Cristo, ela também está de turbante. Ah, sim. Não sei, e é engraçado, porque a Coro... não, mas ela pode usar, porque daí é uma desculpa para não cair o cabelo na comida e tal. Maravilhoso. Sensacional. A ignorância desses personagens que têm mais condições de se achar tão melhor e ser tão burro
por ignorar a crença alheia. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. André, Gente, eu tive a sensação que a Ju estava na minha frente. Você não estava na minha frente, Ju? Tava, só que quando eu falei, ele vai acontecer isso contigo também. Aí ele fala, você já falou. Ah, Aí ele entendi. abaixa o som. Tá bom. Mas, então falo. Vou falar rapidinho. Engraçado, eu tenho a sensação de que vocês gostaram mais do meio para o final. Eu acho que eu gostei mais do início para o meio, assim. Mas eu acho que também tem uma coisa de que os contos, os primeiros contos são mais. Não sei, não é agressivo, mas eles são mais visuais, talvez, né? Eu acho que o último conto do livro ele é mais sutil. Então, eu até cheguei a comentar com vocês lá no nosso grupo, né? De que eu achei que. Depois eu fui relendo os contos, né? E eu fiquei na dúvida se era isso. Mas eu tenho a sensação de que começou muito brutal e terminou muito sutil. Aí eu que gosto de coisas bem brutais, gostei mais do início. Mas também achei interessante, eu não sei quem falou aqui hoje, mas do fato do último conto ter ser aberto, né? Porque realmente pode ser uma grande catástrofe ou pode ser uma revolução, então isso também mudou um pouco minha visão do livro, por isso que eu gosto muito de participar, viu? Porque é muito bom ver vocês também sobre os contos. Sobre a questão do galo, eu fiquei pensando muito pensando muito nesse confronto entre essa coisa da América Latina e essa influência norte-americana, enfim, e de como tem um pouco dessa metáfora de que a violência come solto aqui e quem está investindo está de fora, né? Quem está financiando e organizando. E eu acho que a figura do galo é muito interessante também nesse sentido, porque é uma criatura que você diria frágil, assim, né? Não seria assim, tenho medo de encontrar um galo na floresta, mas, ao mesmo tempo, o que acontece na rinha de uma violência altíssima, né? Então, acho que traz uma metáfora muito boa para essa experiência chamada América Latina, né? E tinha alguma coisa que eu ia falar também dos contos. Eu gostei muito do primeiro conto, mas é isso, eu acho que eu gosto dessa questão mais... dessa violência... visceral. Visceral. Obrigada, Ica. Mas eu achei muito interessante sobre o conto da Marta e Maria, porque ele é muito usado para ensinar mulheres dentro do ambiente religioso, porque elas são duas irmãs que tomam uma postura diferente quando encontram Jesus, né? Uma fica dando atenção para ele, então ela, se eu não me engano, senti que o Sotrate é da linha, é a Maria que joga o perfume nos pés de Cristo, não é isso? E aí tem uma coisa de... É que tem algumas histórias delas, né? Então, mas especificamente sobre essa do Lázaro, tem uma coisa de que a Marta é a que se preocupa muito com as tarefas domésticas e não dá atenção para a importância do Cristo ali, e Maria é a que se debruça e se debulha diante. Então, a Marta é muito criticada e ela é muito colocada como uma figura que a gente tem que evitar ser, que ela é muito preocupada com a organização da casa, assim, né? E aí a outra não, a outra está preocupada com a verdadeira pessoa importante ali na casa, que seria o Cristo. Acho que essa da Marta é a outra Maria. A do perfume, não, a Maria Madalena, ela só aparece do... Ah, não, verdade. Assim, historicamente não, né? Quem estudou, como é que fala? Na tradição. Na tradição, a Maria Madalena é que lava os pés dele com lágrimas e perfume, e essa Maria, irmã de Marta, é uma outra Maria. Eu tenho uma sensação... Você é católico, não é? Sou. Eu tenho a sensação de que é uma leitura diferente dentro, porque eu vim da tradição protestante, eu acho que não é entendido dessa maneira. Eu tenho a sensação de que a Maria Madalena ela só aparece naquela cena da pedra, sabe? De não
De não apedrejar. Então, a tradição une essa com a que lavou os pés, com a depois, no fim, que tem o santo, que seca, que ajuda ele lá na Via Crucis. Mas vocês têm essa leitura da Marta e Maria, como eu estava falando, porque isso é muito usado dentro da igreja protestante, de que as mulheres deveriam... porque mulheres se importam muito com a organização da casa. Então, essa coisa do... Esse é o discurso, tá? Não estou dizendo que as mulheres se importam muito. Mas, assim, aí tem essa coisa de que a Maria é aquela que se importa com o que realmente é importante, que é a presença de Cristo, entendeu? Não sei se tem essa leitura. A leitura é cada coisa pro seu momento. Ah, tá. Então não é uma visão negativa da Marta. Não. Tipo, não desconsidera o trabalho, mas, tipo, é meio São Bento que juntou isso, né? Ora e labora. Reza e trabalha, mas cada coisa no seu momento. Ah, tá. Na tradição. Não sei, posso estar falando especificamente da minha realidade, mas eu passei por algumas denominações e tinha muito essa visão negativa de Marta. E qual das duas irmãs é a que é expulsa de casa e é considerada puta? Não, acho que não. Não na Bíblia. No Rinha é a Maria. Ah, interessante, porque ela também tem esse voltando para a Bíblia, ela é a emocionada, né? Enfim, fiquei pensando nessa... E eu achei brilhante, porque é uma coisa de olhar para uma história que é muito conhecida e pensar meu Deus, esse homem estava morto há 4 dias, não voltou assim no seu melhor estado, né? E é isso, né? Pensar no que meio Pet Cemetery, né? Exato. E do tipo, a gente não tem... Quando a gente recebe essa história, né? Quando a gente vai ler no texto religioso, você não tem essa dimensão. Como é que era o relacionamento dessas pessoas? Será que... E é interessante pensar nessa outra perspectiva também, né? Enfim. Voltei. Gente, muito legal essas leituras bíblicas de vocês. Nossa, eu tô louca para reler o conto agora, esses dois principalmente, para, assim, após ouvir tudo isso que vocês falaram, com certeza o conto vai se transformar, assim. Andréia, tua vez. Bom, foi minha primeira leitura da Ampoero, e eu estava louca para ler, né? E cada vez gosto mais das latino-americanas. Eu acho que trazem uma densidade para a gente, assim, e essa questão do espelho também muito, muito legal. O bom de falar no final é que todo mundo já falou as questões, né, interessantes, então, assim, eu só vou falar de 2 questões. Retomando um pouco a questão da escatologia, que aparece forte, né, já foi comentado várias vezes, eu acho muito interessante que ela apareça em vários momentos como forças opostas, assim, primeiro para escapar de um abuso, então, no primeiro conto é isso, né, ela entende que estando suja, cagada, mijada e tal, é muito mais difícil ela sofrer um abuso, né, e até com as vísceras dos próprios galos, ela se suja de propósito, né, é muito interessante isso, muito visual também, eu adorei. E, ao mesmo tempo, num dos meus contos preferidos, que é o Crias, né, que é aquele que tem um hamster que devora seus filhotes, com imagens muito grandes, essa ideia de uma fêmea devoradora dos seus filhotes é muito sexual, né, e ali naquele ambiente cheio de pelos, naquele tapete imundo que faz décadas que não foi limpo, ali acontece muito sexo, né? Ela e esse vizinho, ó. Então, assim, ali ela encontra, na verdade, ela que saiu, foi morar fora do país, retorna para o lugar de origem, entra naquele lugar onde a sexualidade dela começou, né? E retoma essa sexualidade naquele lugar
assim, que tem uma escatologia, né? Tem a ideia do grotesco, mas também é muito sexual, né? Ligado a essa sexualidade feminina que é misteriosa e que cada uma é uma, e ali eu acho muito interessante essa ligação dela, na sexualidade ligada a esse ambiente sujo. E a outra questão que eu queria comentar é da linguagem, né? Sim, a gente está lendo uma tradução, então a gente sabe que com a tradução tem mudanças, né, na construção do texto, mas ao mesmo tempo não tantas, né? Então ali as escolhas que ela faz eu acho muito interessantes. Em alguns contos, acho que mais do que 2, aparece essa escolha da segunda pessoa, que inclusive me inspirou muito na coletânea agora do Escuro Medo, na última, Máquinas, o meu conto, O Campo, eu tinha escrito ele em terceira pessoa, e aí, no apagar das luzes, praticamente 2 dias antes da gente lançar, sei lá, naquela semana, antes de fazer uma última revisão, eu passei tudo para a segunda pessoa, inspirada pelo Ampoeiro, por essa leitura, né? E eu, que fui uma pessoa com dificuldade de ler contos em quantidade, também tive uma experiência parecida com a da Karine. Eles não me saturaram, eu ia lendo quantos eu quisesse no dia, né? E eu estou pronta para, depois disso tudo que vocês falaram, principalmente nos aspectos religiosos, a retomar e reler tudo. Estou ansiosa para reler. É isso, gente, que eu queria comentar, só isso. Muito legal. Laupo. Não, só contar sobre a experiência de leitura, que eu acho que foi uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu leio muito no ônibus. Então, depois que eu terminei o livro, eu fiquei pensando, gente, eu deveria fazer cada careta enquanto eu estava lendo, eu deveria, sabe, torcer, porque eu vou lendo no ônibus e eu pensando, nossa, esse cara deve estar louco, porque eu estava lendo ali e de repente, que nojo, que horrível. E as cenas muito fortes, e daí, depois que eu fiquei pensando, nossa, eu fico lendo no ônibus, as pessoas ficam me olhando para dentro, tá maluco, porque eu acho que eu sentia fisicamente algumas coisas assim, foi muito impactante. Só queria fazer esse comentário dessa experiência de leitura em público, que deve ser muito engraçado para quem está vendo. Então, eu também, Crias, eu lembro direitinho eu lendo Crias no trem. Eu estava indo trabalhar e estava lendo no trem. Depois eu fiquei pensando, gente, e assim, era um conto que eu já tinha lido. Isso que é interessante, assim, o efeito que a literatura provoca na gente. A gente já conhece o que vai se passar, a gente já sabe, claro que eu tinha lido há muito tempo, né, eu estava relendo, mas muita coisa eu tinha esquecido, mas mesmo assim, é um impacto. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho antes de chamar a Marie. A Marie falou ali no grupo do conto A Loteria, e aí eu fiquei pensando da Shirley Jackson, que é um conto muito massa da Shirley Jackson também, né? Mas, assim, aí na hora eu fiquei pensando, gente, a gente está falando aqui de uma autora latino-americana, a gente consegue fazer perfeitamente uma distinção do que é latino-americano e do que não é latino-americano. É muito impressionante. E aí, logo em seguida, já me lembrei da Lucia Berling, não sei se vocês já leram. Ela, sim, é uma autora, né? Ela, sim, ela passeia nos 2 mundos, assim. Eu acho que é a única que eu conheço que passeia. Talvez a Carmen Maria Machado também. Eu não sei qual é a origem da Carmen Maria Machado, se ela é mexicana, enfim. Mas a Berling, ela morava, sei lá, naquela fronteira ali, México, Estados Unidos. Então, ela tem uma pegada muito forte, mas ela também ela tem uma coisa anglo-saxã, assim, muito forte. Marie, vai. E a Berli morou no Alasca, ela morou lá em cima, né? Os contos dela são uma coisa. São incríveis. São. Né? Mas o que eu ia dizer que assim, no livro me bateu muito, e daí especificamente no Paixão, né? Porque no Paixão tá claro para mim, porque aquilo ali é a relação de Maria Madalena com Cristo, né? E daí a coisa, quem faz os milagres é ela, né? Mas ela, para os milagres serem dele, ela não pode ser queimada como bruxa. Ela não é bruxa, ela é expulsa como bruxa, daí ela volta,
né? Mas ela também é expulsa, ela é maltratada pelos avós como puta, porque a mãe era puta, a mãe fugiu e era puta, né? E ela, então, na relação, isso é um negócio que ela faz que eu achei do cacete, assim, de maravilhoso, porque ela põe todos os milagres, quem faz é ela, né? Mas ele é milagreiro, não é bruxo. Ela, se fosse assumir os milagres, ela seria bruxa e seria expulsa de novo. Então, ela é expulsa como puta. Então, a gente não tem saída, né? A mulher... E aí é coisa da sexualidade. A sexualidade, necessariamente, do ponto de vista, né, hegemônico, patriarcal, barará, ela é colocada... A sexualidade é a da puta. A mulher é a santa. A mãe é a santa, né? Quando aparece a sexualidade, ela tem necessariamente que ser vivida, porque eu também amei o das crias lá, que ela é vivida naquela sujeira. E ela é colocada na sujeira pelo homem. Ela não é colocada na sujeira por ela mesma, né? E daí ela usa isso que o Laupo falou no começo, foi o Laupo, foi o Sócrates que falou da mulher usando a escatologia como força, né? No homem, a escatologia é o medo, é a piada, né? O cara adora fazer, a meninada adora fazer concurso de pum, de arroto, na mulher, não. Na mulher, a escatologia, na hora que você assume a escatologia, tá? Ela é força. Na hora do parto natural, a criança nasce e a mulher evacua, gente. Isso é visto como o troço mais nojento do mundo, né? Isso é colocado por muitos homens e médicos, principalmente, como um argumento para você fazer cesárea e dizendo que o parto normal, ele animaliza e ele estraga a mulher para poder ser usada depois. Nojo. Na realidade. Tá? E ela coloca tudo isso aí sem falar nisso, tá? De uma forma completamente assim brilhante, sem falar nisso. A escatologia, a bruxaria, a putaria, tá tudo junto. E é tudo nossa. Maravilhoso, maravilhosa essa reflexão, amei, amei demais. Vai, Andréia. Muito bom, Marie. Saudade de você quando era minha médica. Porque a Marie foi minha ginecologista, né? E a gente conversava muito no consultório depois. Marie, aliás, não, eu só esqueci de falar aquela hora que eu fui falar que uma vez eu era criança e fui agarrar um patinho, assim, numa lagoa, saí correndo atrás do pato, e na hora que eu peguei, era uma criança pegando um pato. Eu não sei se pela cloaca ele se cagou todo, ou se ele soltou um óleo, eu sei que tinha um óleo na minha mão, e ele escapou com esse óleo, e assim, o tempo inteiro, lendo Ampoeiro, eu fiquei com essa sensação de que eu estava tentando pegar aquele pato, e aquele pato cagava na minha mão e saía correndo, sabe? Então, eu achei muito, muito bom, assim. Era só isso. Não, e assim, quando eu falei da tradução, né, da linguagem, que é um grande mérito dos tradutores, né, gente, vir com um livro, entregar um livro como esse na nossa mão, porque é uma joia. Vai lá, Rogério. Rogério. Só para lembrar, né, eu acho que já foi falado, mas muito rápido, vários contos têm essa questão do passado que retorna para assombrar, né, que é um clássico do horror. Eu acho que, por que a gente está escolhendo esse livro, né, nesse grupo? Bom, tem a questão social aqui da situação da mulher, que por si só já é um terror, né? Mas, assim, aspas, mais explicitamente, tem essa questão do horror, assim, como o passado que retorna para assombrar, né? Que não é resolvido ou mal resolvido. Por isso é muito forte, né? Alguns contos aqui, várias vezes remetendo a volta de algo que ficou submerso, mas ele que volta. Eu nunca me esqueço da questão do mexicano, que acho que é Elia Pregogini, o nome dele, acho que é da psicanálise, ele fez uma metáfora literária. Eu falei, o México bom, pode se estender a toda a América Latina, né? De outras formas.
volta demais a questão do passado, porque é uma área de terremoto, uma área sísmica. Então, as camadas voltam quando a gente menos espera e se acumulam com aquelas aparentes, né? A questão dos vulcões, terremotos. E outro ponto que eu queria, só para finalizar, para não tomar demais o tempo, as citações que a Maria Ampoeiro fala no começo do livro, Fabian Casas, a frase, tudo que apodrece forma uma família. E a última citação, né, no começo, é o epígrafe, né, da Clarice Lispector. Verdade. Olha só esse texto, essa frasezinha. Sou um monstro ou isso é ser uma pessoa? Essa interrogação. Né? Eu acho que, nossa, que poder de síntese absurdo aqui nessa frase curta e ampla ao extremo, né? Só isso. Incrível, Rogério, incrível a lembrança, verdade. E assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. Tanto uma quanto a outra, e também maravilhoso ela citar a Clarice. Enfim, gente, vamos tirar a foto que a gente não fez ainda, o print. Todo mundo com o seu livro, bonitinho. Ah, Sotrate, tá bom, mas dá um sorriso aí que tá bom. Feito. Vamos ver o que mais. Deixa eu salvar aqui e já mando para vocês. Então, muito obrigada. Quero falar uma coisa, eu vou me apropriar de algumas coisas que vocês falaram para usar no meu texto do Substack. Claro que eu vou dar os devidos créditos, porque, gente, como sempre, por isso que é tão legal a leitura coletiva, né? Porque, como sempre, vai disparando um monte de coisa nova e de insights que a gente não tinha tido antes, e achei muito interessante várias coisas que a gente falou aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer o texto para amanhã, porque hoje vai ser, assim, corrido, mas para a semana que vem, quem sabe. E, eu também. Não, o quarto da empregada é Clarice Lispector, gente. Total. É Paixão Segundo GH, é isso. É isso mesmo. Diferenciado em, eu acho que uns 3 contos, aquele quartinho nos fundos, sem... Nossa, pensei muito no Paixão Segundo GH, muito. De que ano que é esse livro dela? Esse da Ampoeiro? 2018. Agora, no Brasil, ele foi publicado em 2020, mas é 2018. Ela, certeza que ela leu Clarice para certeza. Certeza. E assim. Porque não é só esse conto, muito conto ali, tem Clarice, assim, carregado, assim. Laços de família, as coisas dos contos do Laço de Família, estão tudo ali. A galinha, gente, a galinha. A galinha! A galinha! É isso. Então, para finalizar, já convido todo mundo para a nossa próxima leitura, essa sim, com a presença da nossa criadora da Nanda Noronha. Ela já confirmou, ela vai nos contar tudo. Inclusive, ela está entrando em financiamento coletivo para o livro 3 da saga Nanda Noronha, que parece que é o último, né? Olha, eu venho aqui fazer uma moção pela continuação da saga de uma outra detetive muito importante, por favor. Bem lembrado. Estamos esperando. Denise Solano, queremos muito a continuação da saga Roxo. Cadê o azul? Cadê o púrpura? Cadê o laranja? Devo, não nego, farei quando possível. Né? Mas assim, juro, gente, meu coração se move no mundo para terminar de escrever esses livros. Em breve eu conseguirei. Obrigada pela lembrança. Você deve ter novos elementos. Vocês não sabem. Dela, eu sei disso. Sim, você sabe que elas voltaram a falar comigo agora, faz 2 semanas, eu comentei com a Bibi. Elas todas começaram a falar comigo de novo.
A Denise, a As Olga, a personagens. Francesca. E aí Imagina. chegou uma personagem nova, que é filha da Denise, que não tinha aparecido, adolescente. E elas já têm um quebra-pau, daí a Olga tem um posicionamento. Tá? Não, já começou a aparecer na minha frente, sem eu fazer nada, assim, eu não estava escrevendo, né? A coisa foi aparecendo. Pronto. Então, Andréia, pega um gravador, cada vez que você acordar de um sonho maravilhoso desse com as personagens, peraí, deixa eu lembrar que eu acabei de sonhar, ou você está em algum lugar, sei lá, pega um gravador, não esquece esses insights aí para compor depois do texto. Tá. Falando em fazer gravador, eu vou finalizar a gravação aqui. Beijo, gente, mas fiquem aí.